Café na praça. Qual é o teu café preferido? Gostava muito do Guarani. O que gostas de fazer num café? Normalmente vou para conversar, vou com amigos, ou se o café tiver assim alguns petiscos interessantes, também para petiscar. E como é que costumas pedir o teu café? Um descafeinado, um carioca de limão duplo, uma coisa assim de jeito. Café na praça com Fabíola Franco Pires. Fabíola, obrigado por teres aceitado o meu convite para este café na praça. E como a todos, vou lançar a mesma pergunta, que é, quando eras criança, o que é que querias ser quando fosses grande? Eu, quando era criança, queria ser, curiosamente, acho que disse isso num programa de rádio, queria ser como o Hermano José para fazer rir as pessoas. Ah, foi? Foi, foi. Sabes que o Herman era uma personagem muito mítica na nossa infância, não é? Na nossa adolescência, e depois já andou há uns tempos desaparecido, mas nessa altura havia o Herman Enciclopédia e tudo isso, e antes, não é? Uhum. E pronto, e era alguém que eu adorava assistir e achava muita piada, não é? Infelizmente, ou felizmente, não sei, não segui essa vertente e olha, acabei por ir parar a outros caminhos. Se calhar também faço rir as pessoas, não sei. Eu não Falta sei. saber. Mas, então, mas deixaste essa ideia de ser comediante no fundo cedo ou ainda pensaste nisso? Não, não, na verdade eu nunca quis ser comediante, não é? Era algo que eu dizia porque achava piada, simplesmente. Não, eu, pelo que me dizem, quando era pequena era bastante curiosa e pronto, e dizia assim umas larachas e as pessoas achavam piada e pronto, nada mais do que isso, não é? Mas nunca tive assim um sonho, "Olha, quando for grande quero ser isto ou quero ser aquilo." Gostava de muitas coisas, sempre tive muita dificuldade em decidir o que é que gostava de fazer precisamente porque tinha muitos interesses e depois acabei por escolher um que era muito diversificado precisamente por causa disso, não é? Porque podia fazer várias coisas diferentes. Foste para a arquitetura porque tinha jeito para desenhar? Não, não, fui para a arquitetura precisamente porque é um curso onde nós temos matérias muito abrangentes. Tanto damos história, como antropologia, como geografia, como uma série de coisas. E Há essa era isso ideia, que não é? Daquilo que verdadeiramente eu disse. Tens jeito para desenhar, vais para a arquitetura, não é? é, mas nem sempre, nem sempre. Por acaso, jeito para desenhar não é que tenha muito. Eu gosto de desenhar e no curso aprendi a desenhar. Porque aprendes a desenhar, apesar do que as pessoas acham que tem que se nascer com jeito. Claro, obviamente há essa componente, não é? Mas depois tu aprendes muito se treinares. Eu agora, se calhar, não desenho tão bem como desenhava quando tinha a cadeira na faculdade, não é? Porque é a prática que, no fundo, faz com que tu melhores cada vez mais. E o desenho não é diferente das outras coisas, não é? E a minha decisão de ir para a arquitetura, para além de ser algo muito diversificado, e eu na altura andava um pouco indecisa, quando chegas àquela altura do 12º ano que tens que escolher, não é? Nos anos antes eu pensei em várias coisas, até porque eu nunca fui para artes, eu fui para científica, Uhum. natural, que era assim que se chamava na altura. Mas pesou muito isso e, curiosamente, quando eu tinha 13 anos, na minha adolescência, os meus pais decidiram fazer uma viagem pela Itália e foi algo que me marcou muito. E isso teve um peso muito grande, porque para além da Itália ser um país espetacular, não tenho adjetivos, aliás, para descrevê-lo assim de outra forma, mas a arquitetura em Itália, não é? E a história e tudo o que envolve isso é muito forte, uma pessoa não consegue ficar indiferente. E com aquela idade, obviamente, vim para Portugal a sonhar e a pensar que gostaria no futuro de um dia fazer algo que se relacionasse com isso, não é? Algo por aí. A história é uma coisa que eu gosto muito, mas que na altura eu confesso que era algo que não tinha muita saída e infelizmente continua a não ter, porque as ciências sociais já se sabe que Uhum. não são muito bem pagas, não são muito consideradas, não são. Enfim, este São país não é desvalorizadas, muito, não é muito não é? virado para a cultura, são desvalorizadas, exatamente. E na altura, claro, eu tive um bocado de receio e acabei por pensar na arquitetura como uma solução que acabava por englobar tudo. E E foi assim. gostaste, E e foi correu assim. bem. E estudei e acho que correu bem, apesar de eu dizer que se tiver filhos
Não Que os não vou deixar ir para a aconselhas. arquitetura. Não aconselho, porque é um curso muito duro. E agora? Estás em Melgaço a trabalhar como arquiteta. Estou em Malgaço a trabalhar como arquiteta na Câmara Municipal. Sim. Exatamente. Mas antes do Melgaço, eu já estava a saltar um capítulo, estiveste a trabalhar no Porto, é isso? Estive. Tinha um gabinete, trabalhava por conta própria. E pronto, e estive muitos anos, ou seja, no final do curso, que também tirei no Porto, no final do curso fui estagiar para um gabinete de arquitetura, primeiro. Infelizmente veio a crise mesmo nessa altura, foi em 2008. 2011. Oh Deus. 2011, foi já na segunda vaga, digamos assim, de crise. E tínhamos muitos projetos, tínhamos muito trabalho e infelizmente a crise bateu mesmo em cheio e pronto, e na altura a pessoa que era responsável pelo gabinete teve que o fechar, infelizmente, porque ficou mesmo sem projetos. E pronto, eu acabei por me vir embora também, mas também foi, por um lado foi mau, claro, para mim e para a pessoa que tinha aberto o gabinete, mas por outro lado também foi muito desafiante porque me obrigou a pensar que eu teria que fazer as coisas sozinha, porque também estava muito difícil de arranjar emprego naquela altura. Para além de ser difícil porque havia poucas propostas, era difícil porque os ordenados que queriam pagar a um arquiteto eram absolutamente ridículos, para não dizer outra coisa, não é? E eu acabei por não aceitar nenhuma das propostas e tentar por mim mesma fazer isso e depois, por outro lado, começar a estudar precisamente aquilo que eu tinha falado há bocado, que é a história. Fui fazer uma pós-graduação de História e Património e comecei a fazer investigação Foi onde nessa área. surgiu o Miadela Histórica? Foi. Foi. Foi aí. Foi Foi aí aí que eu tive porque contacto contigo indiretamente. Que eu é comecei, verdade, é aquilo verdade. calhou-me, apareceu-me aquele grupo, eu sou da Miadela, foi eu também da Miadela, e de Claro. repente começo a ver coisas da história da minha terra assim a aparecerem, e eu a adorar, que eu gosto de história, e fui acompanhando. Conta-me Sim, melhor esse foi. grupo, como é que surgiu no seguimento dos estudos, não é? E deu em Uhum. quê? Olha, é assim, ele infelizmente agora está um bocado parado porque eu estou sem tempo. Claro, Eu também esperava pronto, que ao criar o grupo alguém, ou seja, que alguém colaborasse mais, no fundo, não fosse só eu a fazer é dinamizar. contribuições para ele, sim, a dinamizá-lo, a contribuir, a fazer publicações. Eu esperava que houvesse mais, e algumas pessoas fizeram no início, sobretudo, engraçado, sobretudo pessoas mais velhas, de uma geração que já é dos nossos pais, Os que têm memória pronto, ou também. até mais velha. Sim, exatamente. Depois, infelizmente, aquilo morreu um bocado, porque pronto, eu também tenho falta de tempo, não é? Acho que todos nós sofremos desse problema do excesso de trabalho e depois não fazemos muitas vezes coisas só para aliviar a cabeça. Mas ele surgiu sobretudo porque o Midela Histórica, pronto, para explicar, é um livro que foi escrito pelo Almeida Fernandes, que era um historiador e que foi professor no Liceu de Viana. Que ele morou na Miedela há muitos anos, mas ele não é vianense, ele é de Lamego, é da zona de Lamego, da freguesia de Britiande. Pronto, e ele esteve lá, ele era, curiosamente, não era historiador, ele era engenheiro. Engenheiro, geógrafo, se não estou em erro. Uhum. Só que ele pronto, também tinha essa paixão pela história, sabia imenso de latim, adorava a época medieval e então penso que nos anos 90, não sei precisar agora exatamente o ano, mas ele foi convidado pelo nosso pároco, não é, da Miedela, para fazer alguns artigos no jornal da paróquia sobre a história da Miedela, e ele foi escrevendo aquilo durante muitos anos. Depois, finalmente, eu penso que ele começou nos anos 70, se não estou em erro, e nos anos 90 depois decidiram compilar todos aqueles artigos que ele fez e fizeram o Miedela Histórica, que é um livro muito interessante, e eu comecei a ler aquilo antes de fazer a minha tese, que não foi ainda, ou seja, foi a tese de mestrado em arquitetura,
foi aí que eu comecei a ler o Medela Histórica, e eu pensei, conforme ia lendo o livro e conforme ia recolhendo outras informações sobre o que eu estava a fazer na altura, que já agora é sobre aquele edifício que toda a gente conhece na Medela pelo Paço de Paredes, ali junto ao nó da autoestrada que vai para o Porto. Consoante eu ia recolhendo informações e eu sentia uma pena enorme de estar a ter aquele gozo todo sozinha, não é? E pensei, olha, se calhar vou partilhar isto com outras pessoas que gostam das mesmas coisas que eu. Pode ser que também haja possa despertar algum interesse também, não só nos medelenses, mas outras pessoas que estivessem interessadas na história da Medela e na história do nosso concelho em geral, se interessassem e que isto também alertasse um bocado Para a preservação. para a disciplina. Sim, para a preservação não só daquele monumento em especial, mas de outros e do que é a nossa arquitetura tradicional, que é tão importante e é tão esquecida às vezes. Pronto, e o grupo teve muito sucesso no início, sim, trocámos muitas ideias e pronto. Infelizmente Continua só edifício assim, não é? continua em ruínas, cada vez pior, é uma pena mesmo, mas pronto. Entretanto, Pode ser que deixaste o rebuliço da cidade para ir para a calma do Melgaço. Como é que se muda assim? É o oposto do que a maioria dos jovens e da juventude, normalmente é o oposto. Saímos em direção ao movimento. Que tal foi essa decisão? É assim, eu fiz ao contrário. Eu fui de Viana para o Porto, não é? Com 17 anos. Vivi mais de 17 anos no Porto. E depois surgiu um belo dia, estava no computador, de vez em quando via os concursos para as câmaras, não é? E via um concurso para Melgaço e pensei, por que não? Vou concorrer. Curiosamente, eu ainda há pouco tempo, há uma semana ou duas, não sei bem, no Facebook, aquelas memórias que aparecem, não é? De vez em quando no Facebook, achei graça porque me apareceu uma memória de há 11 anos atrás, que foi quando eu estava a acabar o curso de arquitetura, e eu nessa altura tinha muita vontade de ir para o interior. Pronto, achava que aquela coisa de jovem inconsciente que acaba o curso e está com o power todo e quer mudar as coisas e quer fazer do interior um lugar melhor, não é? Porque eu acredito piamente que o nosso interior, e não só, não é, tem muito potencial que não é aproveitado. Agora vai sendo um bocadinho, mas antigamente era quase um deserto, não é? E na altura não fui para o interior, fiquei na cidade e depois, quando me apareceu essa oportunidade, pronto, concorri e fui fazendo as entrevistas por aí fora e acabei por ficar. Mas foi uma mudança muito radical, de facto. Tive que O que é que te deixar custou mais no a minha início? casa. O que é? O que é que te custou mais no início? O que é que me custou mais? Em primeiro lugar, estar longe de toda a gente, não é? Eu no Porto tinha uma vida social muito ativa, não é? Tinha amigos, saíamos muitas vezes, íamos jantar à casa uns dos outros. Ou seja, a vida que tu tens numa cidade como o Porto é muito diferente da vida que tu tens numa cidade do interior. As pessoas não saem assim para tomar café à noite, não é? Quer dizer, não vão ver peças de teatro, não vou ver concertos de música com a frequência que se vai no Porto. É Também não diferente, usar não é? tantos. Também não usar, é verdade. E o que me custou mais foi estar longe da família, estar longe dos amigos, porque eu fui completamente sozinha para Melgaço, não é? E o que é que mais gostaste? Mas o que é que mais gostei? O que mais gostei foi da simpatia das pessoas, sobretudo. Elas têm uma forma de acolher quem vem de fora, não é? E de mostrar que a terra delas que tem muita coisa para oferecer, que eu acho muito bonita e acho que é uma pena pronto, que às vezes no litoral não haja mais essa... Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, de Viana. Viana é uma cidade maravilhosa, espetacular, e eu acho que nós temos uma baixa autoestima tão grande e não devíamos ter. É estranho e é uma pena dizer isto, mas no interior eu acho que as pessoas sabem exatamente o valor daquilo que têm, e no litoral se calhar não. Já deixaste a tua E isso marca em foi das coisas... Melgaço? Já Não tens lá sei, alguma coisa que depois podes dizer, isto fui eu.
ainda não tenho nenhuma estátua em Melgar. Não, é assim, Não estou a nós dizer uma sobretudo... estátua tua, estou a dizer alguma obra tua. Não, porque assim, eu não faço projeto na Câmara. Ok. Não fazemos. Se é desse tipo de coisas que estás a falar, nós não fazemos projeto. Eu fui para o planeamento, inicialmente, ou seja, basicamente o que eu estava a fazer era o plano diretor municipal, não é? E ainda estamos com isso. Que, claro, obviamente tem impacto no território, as nossas decisões, o que nós acabamos por colocar nesse documento, e outros planos de urbanização, planos pormenor, que estamos a fazer lá. Por exemplo, um que estamos neste momento a elaborar é o plano pormenor do Peso, que é um lugar da freguesia de Paderno, que era conhecido sobretudo pelas termas. Sim. E pelo grande hotel do Peso, que tinha digamos, um ambiente muito característico daquele início do século, não é? Mesmo do tipo de construções que lá existe. Nós agora, claro, não sentimos esse ambiente, mas as pessoas... havia muito convívio entre o hotel e os próprios habitantes, não é? Havia negócios que se sustentavam, no fundo, à custa dessa vida termal, que tudo isso morreu, acabou por morrer, não é? E a ideia agora seria reabilitar um bocado outra vez esses tempos, porque Acho que eu já fui a 2 inaugurações das termas. De Melgar, do Peso? Sim, foi já 2 vezes. E 2 vezes que, pronto. Das termas mesmo, sim. Já fui a 2. É um espaço muito bonito, sobretudo, foste àquela fonte que tem lá, linda arte nova. Pronto. E a água de Melgar, ou menos bebeste. Bebi. Eu só espero é que a da terceira vez seja de vez e que aquilo lá não volte a ter que ser reinaugurado, não é? Esperemos que sim. Mas pronto, agora também com qualquer dia vai-se começar a ser construído o hotel, não é? Reconstruído, neste caso. E aí haverá outros investimentos certamente naquela zona, porque há pessoas interessadas e eu tenho certeza que ele vai ter um ressurgimento, não direi como naquela época, um bocado diferente provavelmente, mas esperemos que sim, porque é um lugar muito, muito interessante e é muito qualificado, até mesmo em termos de restauração e tudo, acho muito, muito interessante e espero que ressurja da melhor maneira, não é? Falando de arquitetura. Agora marcas, não? Sim. Sim, falando de arquitetura, tenho que te perguntar isto: se Viana é mesmo uma meca da arquitetura. Ora bem, essa pergunta é difícil. Não, a Viana é uma meca da arquitetura, não só pelos edifícios que foram surgindo nos últimos anos, não é? Que é por isso que ela, no fundo, foi considerada a meca da arquitetura, mas acho que sobretudo também, e claro, obviamente eu sou suspeita para dizer isto, mas pela arquitetura antiga que tem, não é? Pelo casco histórico, o casco medieval, pelos edifícios que ainda permanecem até hoje e que são testemunho de que Viana foi uma cidade muito importante, sobretudo na época dos descobrimentos, não é? Que é algo que também não é muito explorado, infelizmente, em Viana. E que devia ser. Estou aqui a deixar a deixa, entre aspas. Pode ser que alguém Que é para ver, pode ser que alguém pegue nisso, porque acho realmente uma pena que essa época não seja mais. Aliás, a Viana faz a feira medieval, não é? E acho que nós devíamos fazer era a feira renascentista, ou a feira dos medievais fazem todas, ou alguma não é? coisa. Medievais fazem todas, exatamente. Eu acho que era. Fica aqui a dica. É de graça, esta é de graça. A nível de planeamento, já que falaste nisso e é uma área que tens de trabalhar, do que tu conheces do Alto Minho, o que é que achas que poderia ser, o que é que está bem planeado? E, rapidamente, uma coisa bem planeada e outra coisa que poderia ser melhor planeada. Uma coisa bem planeada. Acho que as cidades, os centros históricos estão bem planeados. Assim, à partida, não é? De uma forma geral, há uma preocupação muito grande, até mesmo em devolver as ruas onde os automóveis passavam às pessoas. Há um cuidado muito grande nas fachadas dos edifícios, mesmo porque se esconderam até todas aquelas fios que muitas vezes atravessavam as fachadas e tornavam aquilo muito feio. Pronto, há uma preocupação muito grande pela mobilidade dentro dessas zonas urbanas e eu isso acho que está relativamente bem feito e caminha cada vez mais para melhorar.
O que está realmente mal feito em termos de planeamento no Alto Minho, e que é um mal geral no norte, acho eu, no sul acho que nem tanto, mas no norte é a desvalorização dos centros rurais, não é? Das aldeias, a despreocupação com a arquitetura tradicional, ou seja, Casas deixamos que amarelas. haja as casas amarelas, verdes, fluorescentes, caixilharias em alumínio onde às vezes não deveria haver, não é? E pelo menos disfarçar um bocadinho mais, não é? Acho que não, mas acho que há pouco conhecimento Acho que nessa em área Paredes de também. Coura, há uns 3, 4 anos, tiveste Uhum. conhecimento disso, não sei? Em Paredes de Coura Não sei se lançaram uma ideia. Eu fui lá fazer uma notícia disso, mas não me lembro ao certo, mas tinha a ver qualquer coisa a ver com a arquitetura popular, de harmonização da própria forma, ou seja, se tu quisesses construir uma casa, tinhas que respeitar segundo as regras para mas não desvirtuar. fizeram um manual de boas Acho que práticas, é sim, isso? acho Alguma que sim. coisa Eu assim do não género? tenho bem presente, mas agora ao falares disso, soou-me aqui um sino que me recordou essa reportagem que fui fazer na altura, a Paredes de Coura. Eu sei que foi Paredes de Coura, nunca tinha ouvido falar. Sei que foi feito há alguns anos, no âmbito do Parque Nacional da Peneda de Gerês, por causa das casas, daquelas casas tradicionais de pedra, não é? Sobretudo das brandas, das inverneiras, por aí fora. Sei que foi feito, mas acho que não resultou, acho que ninguém ligou muito àquilo. Isso era algo que eu gostava de fazer um dia, se pudesse, no âmbito do meu trabalho na Câmara de Melgaço, era poder também mostrar um pouco às pessoas que se pode fazer as coisas de outra maneira. Eu acho que as pessoas têm muita tendência para facilitar e para pensar, não quero. Sabes que eu acho que uma coisa que me apercebi, porque eu fiz muito trabalho de campo em aldeias, sobretudo no Douro, é que as pessoas veem aquelas casas antigas com os caixilhos em madeira, em alguns sítios a pedra à vista, noutros a pedra caiada, não é? Mas todas aquelas características das casas, o madeiramento, não é? Os soalhos, as vigas em madeira, todas essas características das casas, elas associam aquilo a uma época de pobreza. Ou seja, quando elas eram pobres e muitas vezes depois até emigraram, ganharam dinheiro e vieram e construíram coisas que elas consideraram melhores, não é? Porque tinham mais conforto ou porque tinham outras características que essas casas não tinham. E eu muitas vezes andava pelas aldeias a fotografar as casas antigas, não é? Aquelas que restavam, intocáveis quase. E as pessoas mais velhas viravam-se para mim e diziam: "Oh menina, o que é que lhe interessa estas casas velhas? Isto não tem jeito nenhum, vai fotografar, olha, aquela do meu filho que fez há 5 anos." Pronto. Mas também tem muito a ver com com o conforto das casas, da parte do frio, não? Não sei. Explica-me. É assim, obviamente antigamente ninguém tinha aquecimento, não é? O aquecimento era a lareira, pronto, não havia vidro duplo, não havia nada Não é? Eu desse acho que às vezes conforto, o mas uso do alumínio tem a ver com isso, com evitar as casas mais aquecidas ou não tão não, mas quentes tu no verão. consegues isso com uma caixilharia em Perfeito. madeira, agora também outras opções em PVC que imitam a madeira de uma forma, normalmente a madeira que é pintada, não é? Ou seja, tu olhas e não consegues perceber que aquilo é PVC, ao longe parece de madeira, por exemplo. Há Há muitas soluções. opções, há várias soluções hoje em dia, que algumas mais baratas, outras mais caras, obviamente, mas que tu podes, ou seja, ao reabilitar uma casa, ela pode ter aquela imagem muito aproximada ao que era antigamente, e não a transformar numa coisa que nem é moderna nem é antiga, é uma coisa híbrida. E nós temos uma arquitetura tradicional tão interessante que é uma pena. E isso acontece sobretudo, eu acho que nas aldeias de montanha, que agora há mais esse cuidado por causa do turismo e pronto, e as pessoas estão, entre aspas, a abrir um bocado mais os olhos. Mas nas aldeias ribeirinhas, digamos, não é? E do litoral e por aí fora, parece que não há essa sensibilidade, e eu acho que todo o património é importante e sobretudo o património de conjunto é importante, não é? Porque se nós vivemos num lugar feio, há estudos que comprovam que o facto de vivermos num lugar feio e desagradável faz-nos mal à saúde mental e não só, não é? Mas é verdade, uma pessoa se vivesse numa casa feia,
certamente viveria deprimida o dia todo. Sabes, quem feio ama, bonito lhe parece, não é? Certo, certo. E os gostos não se discutem, não é? Eu tinha um professor de faculdade Eu que dizia sabia da que... parte da importância do sol para a felicidade das pessoas, agora da casa Sim, feia, isso não sabia. Mas sim, de certa isso forma, se mesmo tu um não gostas de onde espaço... estás, se não te sentes confortável, naturalmente que acaba pelo mau humor também começar por aí. Sim, Faz é assim, sentido. e os espaços faz. Os espaços desqualificados depois levam a outras coisas, não é? Claro que isto é uma coisa indireta, não é? Não é se vives numa casa feia vais ter problemas de saúde, não é isso. Sim, sim, eu Mas percebi. a desqualificação dos espaços urbanos, sobretudo, não é? E quando eu digo urbanos, obviamente também estou a falar nas aldeias. Urbanos no sentido de núcleo, não é? Uhum. A desqualificação desses espaços muitas vezes leva a outras coisas que fazem com que assim, obviamente, se vivemos num bairro social, obviamente dependendo do bairro social, não é? E se ele tiver um mau ambiente, se for desqualificado, se for. Isso vai levar muitas vezes até a problemas, as pessoas desenvolverem problemas mentais, desenvolverem depressões, desenvolverem ansiedade, etc. Nunca tinha Parece mais pensado dessa importante que o forma. que é. Nunca tinha Olha, pensado. por exemplo, não sei se tens ido à minha dela ultimamente, mas foi Não. requalificado aquele bairro, pronto, aquele bairro que Não, não está à que mão. nós chamávamos, não está à mão, pois não. Não. Aquele bairro onde antigamente se fazia a feira, não é? Sim. Que Foi é um bairro requalificado. social que tem ali. Está muito melhor. E então aquele espaço ganhou logo outra. Dá Outra, mais vontade de estar ali, não é? outra cor. Outra cor. E eu acho que isso é importante. É importante nós embelezarmos os sítios onde vivemos para sermos também mais felizes, não é? Já não vou falar aqui no querido Mudei a Casa, não é? Da felicidade que as pessoas têm quando os espaços delas são requalificados, não é? Claro. Isto é Fabíola, um nosso tempo clichê. voou. Já está. Temos que ir Bom, embora. O café vai fechar. que pena. Obrigado por esta breve conversa. Fico deste algumas dicas importantes. Obrigada, eu. Espero que quem ouça também as utilize depois. Quanto a nós, vemo-nos para a semana com mais um Café na Praça. Obrigado.